Tem muitas guerras acontecendo nesse mundo agora mesmo, só que nem todas as guerras são iguais, são disputadas com as mesmas armas. Não é porque a guerra tarifária é lutada com taxas ao invés de bombas que ela deixa de ser guerra. E guerra é coisa destrutiva, tem dano colateral. A expectativa de quem impõe uma tarifa é a mesma de quem bombardeia uma fábrica, prejudicar a economia do adversário. Brazil, as an example, has been not good to us, not good at all. Donald Trump impôs uma tarifa de 50% aos produtos do Brasil, e ele fez isso sem disfarçar o desejo dele de interferir no sistema de justiça brasileiro. Sistema que, a contragosto do Trump, julga os acusados por uma tentativa de golpe de Estado aqui no Brasil. Os aliados do Trump por aqui são até mais claros que isso. Dizem que, se forem punidos pelas leis brasileiras, então os Estados Unidos vai fazer o Brasil inteiro pagar caro. Cabe ao Congresso liderar esse processo, começando com uma anistia ampla, geral e irrestrita, seguida de uma nova legislação que garanta a liberdade de expressão, especialmente online, e a responsabilização dos agentes públicos que abusaram do poder. Sem essas medidas urgentes, a situação tende a se agravar. O Jornal Nacional da TV Globo carregou no editorial, chamou isso de chantagem. A decisão do presidente dos Estados Unidos de interferir em ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal Brasileiro por meio de uma chantagem tarifária teve repercussão no mundo inteiro. E o JN, dessa vez, deu às coisas o nome que elas têm. Se guerra tarifária é guerra, então tarifa abusiva é ataque. O ataque tarifário americano espalhou temores e incertezas entre os empresários brasileiros. Na hora de julgar se esse ataque é justificado, é moral, não seria prudente para o editorial da Globo colocar adjetivos muito pesados no texto. Não pegaria bem a acusação de perversidade vindo no tom calmo e elegante de uma Renata Vasconcelos. Também não seria razoável um diagnóstico de megalomania emitido pela voz de trovão de William Bonner. Então o melhor mesmo é entrevistar o economista Paul Krugman e sustentar esses adjetivos com o peso de um prêmio Nobel de Economia. Mas não se engane, isso também é uma escolha editorial. O Nobel de Economia descreve a ação de Donald Trump como perversa e megalomaníaca, porque vai contra um país de mais de 200 milhões de habitantes. Trump clearly has a hugely exaggerated view. Ele avalia que o presidente americano exagera a importância dos Estados Unidos no mercado global e destaca que outros gigantes, como a China e a União Europeia, são grandes parceiros do Brasil. E é diante dessas circunstâncias que o Jornal Nacional abre um espaço de quase 15 minutos para uma entrevista com o Lula. O Lula já tinha sido ouvido diretamente pelo JN antes, às vezes como candidato, tratado com desconfiança, às vezes como réu da Lava Jato, intensamente escrutinado pelo editorial da emissora. Mas nunca antes Lula passou pelo JN como o chefe de uma nação sob ataque. As circunstâncias mudaram, os interesses mudaram, e quando os interesses mudam, as pessoas mudam também. E aí está o Lula, sorrindo, mesmo diante das circunstâncias sombrias, enquanto ouve a pergunta de Délis Ortiz. O senhor mencionou a lei da reciprocidade, mesmo com a ameaça explícita do presidente Trump de responder com mais tarifas a qualquer taxação decidida pelo Brasil. Como é que o senhor, governo, pretende escapar desse círculo? Olha, primeiro é importante levar em conta que há algumas coisas que um ser humano e um governo não podem admitir. É a ingerência de um país na soberania de outro. E mais grave, a intromissão de um presidente de um país no poder judiciário do meu país. É inaceitável. E se as circunstâncias são inaceitáveis, então aquele sorriso do começo não poderia durar muito tempo mesmo. A conversa é sobre guerra. Guerra tarifária, ok. Guerra política, tudo bem. Mas é guerra mesmo assim. E quem fala de guerra também tem que falar de morte em algum momento.
O que eu acho um desaforo muito grande delas e não dá para aceitar é um cidadão, presidente de um país importante como os Estados Unidos, conversar uma carta para mim, mandada por um site, avocando o fim das caças às bruxas a um ex-presidente que tentou dar um golpe nesse país. Ele não tentou dar um golpe, ele tentou preparar a minha morte, a morte do presidente da Suprema Corte, que na época era o Alexandre de Moraes, a morte do vice-presidente. E não é ninguém da oposição que está falando, são os militares que estavam com ele. É o ajudante de ordem dele que recebeu a informação dele. Eu sou Arvro e o textão que segue é uma análise editorial do Jornal Nacional, na edição do dia 10 de julho de 2025. Para quem conhece o jornalismo brasileiro, uma edição histórica. Antes de colocar no ar a entrevista que Délis Ortiz conduziu com Lula, o Jornal Nacional exibiu 20 minutos de sucessivas reportagens sobre a guerra tarifária. A edição começou mostrando a repercussão na mídia internacional, talvez para convencer o Brasil de que o editorial da Globo não é o único no tom crítico a Donald Trump. O espanhol El País diz que Trump lançou seu ataque mais brutal contra o Brasil. E que a má notícia para os americanos é que o aumento das tarifas pode impactar seus cafés da manhã e lanches, já que 1/3 do café e metade do suco de laranja que o país importa vem do Brasil. A enxurrada de informações logo deságua no veredito do Nobel de Economia, que é a autoridade intelectual convocada para dizer o que Brasília deve fazer. Eu pergunto o que ele faria no lugar do governo brasileiro. Ele diz que deveria ser aplicada a ideia de reciprocidade, impor aos Estados Unidos a mesma tarifa imposta ao Brasil. No jargão bolsonarista, esse é o jeito da Globo dizer "eu autorizo". Quando a entrevista do Lula vai ao ar, ele já está autorizado, mas também não cede à tentação de se empolgar. Primeiro, eu não perco a calma e não tomo decisão com 39 graus de febre. A ideia é negociar primeiro e taxar depois. E essa disposição permanece sendo a mesma, apesar do prazo, 1º de agosto, que não ajuda qualquer negociação desse porte. O Brasil utilizará a lei da reciprocidade quando necessário. E o Brasil vai tentar, junto ao OMC, com outros países, tentar fazer com que a OMC tome uma posição para saber quem é que está certo ou que está errado. A partir daí, se não houver solução, nós vamos entrar com a reciprocidade já a partir de 1º de agosto, quando ele começa a taxar o Brasil. Se nessa guerra taxar é ataque, taxar de volta é contra-ataque. E é na hora de contra-atacar o agressor que o líder de uma nação em guerra mais precisa de apoio. O Lula, então, aproveita a oportunidade para pedir que os empresários se somem à Globo e digam "eu autorizo", porque, ao que tudo indica, a autorização vai precisar ser usada em breve. E depois que se esgotar as negociações, o Brasil vai aplicar a lei da reciprocidade. E aí os empresários, eu espero que estejam aliados ao governo brasileiro, porque se existir algum empresário que acha que o governo brasileiro tem que ceder e fazer tudo o que o presidente de outro país quer, sinceramente, esse cidadão não tem, sabe, nenhum orgulho de ser brasileiro. Essa é a hora da gente mostrar que o Brasil quer ser respeitado no mundo. Sobre os empresários há dúvidas, mas sobram sinais de que o editorial da Globo vai respaldar o contra-ataque brasileiro na guerra tarifária, o que não significa de maneira alguma que essa agora seja uma mega corporação de mídia petista, comunista, esquerdista. A abordagem da Délis Ortiz é bastante crítica e ela faz perguntas que podem até estar na cabeça do brasileiro médio. Por exemplo, será que o Lula, sediando um encontro dos BRICS, não fez nada que justificasse o ataque tarifário? Não disse nada de muito ofensivo? Essa pergunta aí para o Lula é fácil. Que papel o senhor atribui às suas declarações nas motivações do presidente americano? Nenhuma. O Jornal Nacional também questiona Lula sobre Cristina Kirchner.
a líder política argentina que Lula visitou recentemente. Será que ao apoiar a Cristina, Lula não estaria se metendo na política argentina, mais ou menos como Trump se mete na política brasileira? Como é que o senhor responde a essas acusações de ter interferido nas questões internas de um país soberano, a Argentina? Com muita firmeza. Eu fui visitar a presidenta Cristina com autorização da Justiça Argentina. Eu só fui lá porque a Justiça Argentina decidiu que eu fosse visitar, atendendo um pedido da própria Cristina. Eu fui fazer uma visita humanitária. Eu nunca me preocupei que o Trump recebesse o Bolsonaro ou qualquer pessoa. É direito de cada presidente fazer o que quiser. O que não é direito é um presidente querer dar palpite na decisão de justiça de um país. E esse acaba sendo o momento mais crítico da entrevista. Certamente haveria outros temas mais espinhosos, só que curiosamente eles foram deixados de fora. No dia 10 de julho, 15 mil pessoas bloquearam a Avenida Paulista para defender a taxação dos super ricos e o fim da escala 6x1 no Brasil. Essas são duas bandeiras que o editorial da Globo não autoriza. E aquilo que a Globo não autoriza, a Globo também não mostra. E aí o que nos resta, depois de constatar que esse bordão é mesmo válido, é recorrer ao jornalismo da agência francesa AFP. O ato foi convocado por movimentos sociais e centrais sindicais. Os manifestantes protestaram contra a semana de trabalho de 6 dias. Também pediram a taxação dos super-ricos e políticas que reduzam as desigualdades. Nesse exato momento, julho de 2025, nem o bolsonarismo, que é amplamente reconhecido como um fenômeno de massas, consegue juntar 15 mil pessoas na rua. Não era uma manifestação desprezível, mas no Jornal Nacional ela foi desprezada. E isso que essa manifestação também tratava diretamente das tarifas, o assunto que dominou a pauta do Jornal Nacional. No dia seguinte ao anúncio do presidente Donald Trump de que os Estados Unidos vão impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, o ato também foi em defesa da soberania nacional. E a ausência dessa manchete sobre essa manifestação na escalada do JN ajuda a gente a repensar o lugar da Globo na nossa comunicação. As coisas não são tão simples. Atenção à imprensa sem vergonha. William Bonner, sem vergonha. Os bolsonaristas, com frequência, tratam a Globo como globolixo. E na frente de alguns dos melhores quartéis brasileiros, a Globo pode até ser considerada comunista. Já a esquerda, há uma década, inventava o termo PIG para designar um tal partido da imprensa golpista, liderado, adivinha, pela Globo. A Globo bem que poderia ver nessa sua vocação de irritar os dois lados um motivo para defender o seu jornalismo, a sua imparcialidade. Se está irritando todo mundo na mesma medida, então é porque tá bom. Acontece que a função do jornalismo não é irritar, e a função da imparcialidade não é irritar os dois lados na mesma medida. Numa sociedade saudável, o jornalismo deveria ser um instrumento para proporcionar, entre outras coisas, a coesão social, porque só o jornalismo é capaz de deixar todo mundo abastecido com as mesmas informações, fidedignas. Só o jornalismo é capaz de deixar todo mundo na mesma página, encaminhando o debate a partir dos mesmos fatos e enxergando as coisas como elas são, e não como as doutrinas interpretam. Isso é o que o jornalismo deveria ser. Mas quando ele é subordinado ao modelo econômico que mantém a nossa mídia hegemônica, aí ele acaba assumindo outras funções bem menos nobres. Diante de ameaças externas cada vez mais explícitas, o Brasil definitivamente precisa de alguma coesão, coisa que só o jornalismo pode oferecer. Mas só enquanto o jornalismo estiver consciente do seu real propósito dentro da sociedade. E aqui já cabe colocar um ponto final, porque a partir desse momento eu já estou dando um recado para mim mesmo. Queria dizer só uma coisa. O que é? Boa noite. Muito obrigado por ouvir o meu textão até o final. A gente não pode esperar que o editorial da Globo represente qualquer interesse diferente dos interesses da Globo. Às vezes, os interesses da Globo e os seus interesses vão estar alinhados.
Às vezes não. Então eu concluo que o melhor para o exercício do jornalismo é criar uma cultura nas redações que estabeleça um certo limite para o quão editorializada, para o quão opinativa, para o quão interessada pode ser a pauta de um telejornal, que afinal de contas está sendo exibido na televisão aberta sob uma concessão pública. É nisso que a gente precisa pensar, é aí que a gente precisa evoluir com a nossa prática diária. E aí eu encerro pedindo que você exerça essa responsabilidade que você espera desses grandes comunicadores, empregados nesses grandes órgãos de mídia, né? Por favor, não hostilize nenhum desses profissionais em meu nome. Fulanizar o debate, focar no ataque pessoal, nada disso ajuda se o objetivo for compreender antes de julgar. Estou dizendo isso com a autoridade de quem sabe como a banda toca. Tudo dito, nada esquecido, vamos ao nosso PS. Essa história de Trump, de taxação e do Brasil, lembra um pouco aquele jogo do War, né? Que eu jogava na adolescência. Tem um tabuleiro e um tenta abarcar o território do outro. Há um interesse econômico de um grupo que está crescendo, né? E está tentando conquistar a sua autonomia no campo mundial, né, através de uma negociação com moedas próprias ou com sua própria moeda, né, e isso acua um gato, né, que cresce, que dá aquele arrepio maior do que é o tamanho dele. Eu fico só chocado muitas vezes, porque a gente olha para os Estados Unidos e fala, nossa, como é que o Partido Republicano era o partido do Lincoln e hoje é o partido do Trump? Como é que o Partido Democrata era o partido dos Confederados e hoje é o partido do Obama? Como é que isso aconteceu? E a gente está vendo isso acontecer em tempo real no Brasil, e daqui a uns 20 anos eu fico imaginando como é que a gente vai estar olhando para essa loucura. Também não é segredo para ninguém que a Globo tem uma pauta desconectada do interesse do brasileiro médio. Vou pegar os últimos 10 vídeos que o JN, Jornal Nacional, postou na ordem, que possivelmente são os 10, quase todo o JN de ontem, tá? O Lula visitando a Cristina Kirchner é menos de 30 segundos. O negócio do Trump lá, que é super importante, é 1 minuto, né? O recorde histórico da Ibovespa, que nunca foi batido em nenhum momento da história da fundação da Ibovespa, 22 segundos. O Hugo Mota sendo brutalmente atacado por memes, 6 minutos e 47 segundos. É realmente impressionante, muito grave. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, que o Hugo Mota corre perigo, por isso que ele tem que ficar lá em Lisboa. Eu acho que ele pode ficar lá, inclusive. Quem ainda não assistiu aquele documentário da BBC chamado Muito Além do Cidadão Kane? Às vezes você está desenvolvendo a matéria num determinado sentido e de repente você recebe via o seu superior uma ordem lá, diz assim, olha, tira essa parte, muda um pouquinho aqui, vamos tentar mostrar esse outro lado. Quer dizer, o jornalista em si, para nós é muito difícil saber de onde vem isso, mas que ela vem. E esse mesmo jornalismo sério contém ironia, em que a jornalista vira para o presidente da República e diz, assim, com cara de conteúdo, né? Ah, mas também, quando o Trump foi eleito, o senhor não ligou para ele para dar os parabéns. Por que motivo o governo do senhor não fez nenhum movimento para estabelecer contato direto, mais próximo com o governo do nosso segundo maior parceiro comercial? Olha, primeiro eu mandei uma carta dando os parabéns da vitória do Trump. Aí eu, que cresci ouvindo Nostradamus, né, a cada 15 dias. Nostradamus previu tudo isso há 4 séculos. Aí eu paro e penso, acho que faz sentido, né? Não deu parabéns? Então tá, toma uma taxa de 10%. Não, 10 não, pera, 50%. Muito obrigado por me acompanhar até o final, o finalzinho e o finalzinho. Valeu!